Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar aqui de Ladinha, Minas, diretor e fundador do CCBB, Centro de Cultura Bereshit. Nossa logomarca é esse menorá aí, e em cima ali, parece aquelas chamas ali, na palavra hebraica, né? Yerushalayim, Jerusalém. Aqui é a nossa logomarca da família Sattler, e aqui o mapa, né? Nosso pano de fundo aqui, o mapa de Israel, né? Nós estamos ministrando as aulas pelo Centro de Cultura Bereshit. Sou pastor do Ministério Tabernáculo, instalado aqui na região desde 92, mas pastor desde 87. Fizemos agora em setembro 34 anos de pastorado. Na verdade, só pastoreei mesmo muito pouco tempo. 2 anos aqui próximo e mais 2 anos mais longe um pouquinho. Mas é só ensinando, sou professor, né? Mestre no Ministério Apostólico de Efésios, né? Mestre, esse pequenininho aqui. Estamos ensinando a palavra de Deus. Essas aulas aqui são aulas de Introdução Bíblica 2, do curso básico de Teologia, ministrando livros históricos, livro de crônicas. Na aula passada fizemos um apanhado das genealogias do capítulo 8, 7 e 6. 8, 7, 6, 5 e 4. Fomos do 4 até o capítulo 8. Hoje vamos finalizando aqui as genealogias, e depois trabalharemos uma por uma, mas que merece destaque. O capítulo 9 vai trazer as genealogias de Israel. Mostra os remanescentes das diversas tribos voltando para Jerusalém. Lembrando que esse livro de crônicas é o último livro da Bíblia hebraica, que faz a conexão, a ponte entre o Velho Testamento e o Novo. Por isso ele traz genealogias para mostrar que Jesus era de Judá. E mostrar também que as genealogias legitimam a história do povo no Novo Testamento. Então nós vamos ter aqui no capítulo 9 remanescentes do tempo do exílio, porque o livro foi compilado por Esdras, pegando as crônicas que foram anotadas nos períodos dos reis, né? Esdras compilou tudo no tempo depois do retorno para Jerusalém. Ele voltou em 458, então o livro é dessa data por aí, antes de Cristo. Então o capítulo 9 tem os remanescentes, tem o pessoal de Judá, 690 homens, de Benjamim, 956, os primeiros sacerdotes que voltaram de Babilônia, 1760, os primeiros sacerdotes, os primeiros levitas, menciona 7, os principais porteiros, os 4 grandes porteiros, que eram Salmon, Acube, Talmon e Aimã. Depois tem a história de Saul ao cativeiro, que é o texto repetido lá que eu falei, que repete em crônicas. Lembrando que genealogias eram usuais naquele tempo, eram normais e eram até, podemos dizer, obrigatórias, porque havia o cronista em cada corte, e 1 Crônica 9, versículo 1 diz assim: todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel e de Judá, e levado cativo. Então, o retorno dos exilados não volta só a Judá e Jerusalém. Lembrando que depois que o reino do norte caiu, o reino do norte ficava ali depois da tribo de Judá e de Benjamim, as demais tribos, e lá de cá também do Jordão, Ruben, Simeão, Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Depois, no dia de Ezequias, no 4º ou 6º ano de Ezequias, quando caiu o reino do norte, no ano de 722, alguns antes, começaram a descer para Judá. Então a gente encontra aí, voltando do exílio, não só Judá e Benjamim, mas tem também Efraim e Manassés. A gente encontra efraimitas e manassitas voltando no meio. Então já estava um pouco misturado, não é só as duas tribos que foram para o cativeiro de Babilônia. Já tinha muita gente que tinha, com a decadência do Reino do Norte, muitas foram entrando para cá, descendo para o Reino do Sul. Vamos então agora falar um pouquinho das genealogias específicas. Vamos falar agora primeiro da genealogia de Josué, que é um efraimita. A história de Josué é linda, porque teve uma decepção muito grande dos seus ascendentes. A Bíblia diz que na história aqui do capítulo 9, que é das crônicas, que é a história de Josué, a genealogia dele, o Efraim teve vários filhos: Sutela, Berias, Beca, Taã, Ezer, Eleade, Sera, e a filha dele chamava Seera, filha de Efraim, que foi até construtora de 3 cidades, né? Entre esses vários filhos que Efraim teve, ele teve 2 que foram mortos, porque tentavam, era meio para frente, foram roubar gado dos outros. Foram mortos pelos gatitas, filisteus, Gati. Era o Ezer e o Eleade. Foram roubar gado lá e aí foram mortos. Nesse tempo, Efraim ficou muito triste, decepcionado,
teve um filho, colocou o nome do menino de Berias, porque as coisas iam mal na casa dele. Tinha acabado de morrer 2 filhos dele e tal. Esse Berias teve um filho chamado Refa, neto Rezef, bisneto Tela, trisneto Taã, tetraneto Ladã, depois Amiúde, Elisama, Num e Josué. Então Josué é neto de Berias, que é filho de Efraim. Vamos dizer assim, a 9ª geração de Efraim. Nós temos Josué. E Josué, várias ocorrências do texto, quase toda, para Josué, filho de Num. O tempo todinho me menciona isso. O Num passou como anônimo na história. Mas o Elisama, que era o avô de Josué, e o bisavô Amiúde, foram líderes, foram príncipes da tribo de Efraim. Amiúde aparece várias vezes citado como príncipe, né? Elisama, filho de Amiúde, príncipe de Efraim. Várias vezes Elisama é chamado assim. Depois pula direto para Josué. Josué era um dos espias, já quando foi mencionado, mandado espias para a tribo. Além de servidor de Moisés, ele é encontrado várias vezes, sempre junto com Moisés, ele veio a ser o sucessor de Moisés. Josué também encontra ele ali no relatório dos espias, né? Quando foram fazer o reconhecimento da Terra Santa naqueles 40 dias, Josué enviou eles de Cádiz, mandou percorrer a terra e trazer o fruto da terra. Só 2, Josué e Caleb, trouxeram um relatório positivo. Os demais trouxeram só um relatório negativo. Só viram gigantes. Tudo era gigante para eles, obstáculos para tudo quanto é lado. Josué viu os frutos gigantes e disse: eles, os gigantes, serão o nosso pão. Que era a visão de Deus, né? Então, o avô do pai dele, Num, só aparece no nome Josué, vírgula, filho de Num. Mas não fala nada que Num tenha feito. Já o avô dele, Elisama, foi o mais famoso dessa tribo aí, porque ele é chamado de príncipe, coordenou vários relatórios, participou do acampamento, ele que dirigia quando o acampamento movimentava no deserto. Então aí Efraim, que é filho de José, José é filho de Jacó. Esse Efraim teve vários filhos, dentre os filhos dele tem um chamado Berias, que teve depois que aconteceu a morte de 2 meninos dele, que eram os 2 meninos que eram, vamos dizer assim, bandidos, né? Ezer e Eliade, que foram roubar gado dos outros. Então tinha um mau costume, né? E aí Berias nasceu, levou esse nome porque as coisas iam mal na casa dele. A palavra Berias aí vem, o verbo aí Berias vem disso aí, coisas más, né? E depois então, entre os descendentes de Berias, nós encontramos lá o Josué, que é neto 8 vezes, Berias é 8 vezes avô de Josué. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Josué é a 9ª geração de Berias. Josué também não menciona nada dele. Só menciona que foi o líder depois de Moisés. Ele morreu com 110 anos, mas não menciona com quem casou e que filho teve. E não se menciona se teve descendência ou se não teve. Só conta os fatos da história dele, que era Josué velho, adiantado em dias. E pronto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não menciona nada da história dele. Nós vamos ficando por aqui com a genealogia hoje, nessa aula de José Efraimita. Fica na paz, tchau, tchau.